Já parou para pensar que a Copa do Mundo de 2026 não vai acontecer apesar da política, mas por causa dela? A Copa do Mundo nasce em 1930 em um contexto geopolítico de pós-Primeira Guerra Mundial. No discurso foi criada como uma arena simbólica onde as nações podem competir sem recorrer às armas, mas na prática, o que sempre aconteceu em grandes eventos esportivos é uma substituição da guerra direta por uma competição ritualizada. A neutralidade aqui é um mito. É só lembrar do caso das Olimpíadas de Inverno sediada na Rússia em 2014, com o objetivo claro de normalizar a liderança de Putin, que havia voltado à presidência em 2012, de onde nunca mais saiu, inclusive. Para isso, a Rússia investiu cerca de 50 bilhões de dólares, a Olimpíada mais cara da história, um exemplo clássico do uso do esporte como uma ferramenta geopolítica. E, coincidentemente, poucos dias depois do fim dos Jogos, a Rússia iniciou a anexação da Crimeia, revelando que mega eventos esportivos podem mascarar tensões políticas e ser palco simbólico que antecede movimentos estratégicos reais. Em seguida, a Rússia sediou a Copa do Mundo de 2018 com a intenção de lavar a imagem internacional do país já sob sanções pós-Crimeia. No mesmo ano, ali mesmo em Moscou, escolheram a sede da Copa de 2026, semanas antes da cúpula entre Trump e Putin. No discurso da época, Trump evitava o confronto com Putin e chegou a dizer que se dar bem com a Rússia era algo positivo. Mas na prática institucional, o Congresso dos Estados Unidos endurecia as sanções contra a Rússia, as investigações sobre interferência russa nas eleições de 2016 estavam em curso e o establishment de segurança americano tratava a Rússia como uma ameaça estratégica. Antes mesmo de escolher a sede, a FIFA decidiu que a Copa de 2026 teria 48 seleções em vez de 32 e por isso seriam necessários mais jogos, mais cidades e mais infraestrutura. E isso inviabilizava que a maioria dos países sediasse o evento, ou seria um país gigantesco ou uma sede compartilhada. Marrocos era um dos candidatos, mas os Estados Unidos seria a melhor opção. O problema é que na época já havia desgaste político internacional com o discurso duro do Trump e controvérsias em torno da política migratória, inclusive em relação ao México. A solução foi diluir o centro do poder, incluindo o Canadá, por sua estabilidade, boa imagem, um baixo atrito político, e o México pela tradição futebolística. Politicamente, isso permitiu dizer, não é a Copa dos Estados Unidos, é a Copa da América do Norte. A narrativa política falava sobre integração regional, cooperação entre países distintos e esporte como ponte diplomática. Não foi um trio natural, foi um arranjo político inteligente. Será? A leitura dos analistas da época foi: a FIFA escolheu o risco zero. Mas as coisas começam a sair do eixo quando em 2022 a Rússia invade a Ucrânia e é suspensa das competições internacionais. É o esporte punido explicitamente. E agora em 2026, os Estados Unidos, que é a principal sede do evento, inaugura um ano invadindo a Venezuela, ameaçando de invadir o México, nada menos que o outro país sede da Copa, expondo uma retórica agressiva em relação ao controle da Groenlândia, que é o atual território da Dinamarca, que provavelmente vai se classificar para a Copa, aumentando a tensão no Polo Ártico, onde a Rússia também tem interesse, apesar de estar fora da Copa, porque invadiu a Ucrânia. Esqueci alguma coisa? Fui convidada pelo canal do Luiz Andreoli para comentar a Copa do Mundo a partir de uma perspectiva geopolítica. Eu aceitei como desafio para mostrar para você que comunicação é pesquisa, observação e conexão. Ninguém esperava me ouvir falar da Copa do Mundo, mas a comunicação começa justamente aí, no poder de estabelecer conexões criativas. Começamos essa série em fevereiro, a gente termina lá para maio e eu quero saber quais são as apostas de vocês. Deixa aqui nos comentários.